Bom dia. Na minha opinião, quais são os cuidados que nós devemos ter em relação à educação católica? Está de moda um voltar a desejar uma educação integral e uma educação que, no imaginário popular, foi uma das melhores educações que surgiu, que foi, por exemplo, a educação jesuítica. E, de fato, quando se estuda um pouco a história da igreja e a história dessa congregação, né, você nota que as suas escolas formaram filhos de reis, né, formaram príncipes. Mas não só os jesuítas, também os salesianos, né, ou também os filhos de Dom Bosco. Dom Bosco, inclusive, tinha aquele pensamento de uma pedagogia preventiva, né, em vez de uma pedagogia punitiva. Só que hoje, quando nós olhamos e refletimos na educação católica, o que nós vemos? Vemos escolas, muitas escolas com nomes de católica, muitas escolas antigas de congregações, instituições que já têm nome, que têm história, né? Mas o que as diferencia das outras escolas? Até porque houve uma ocasião que eu me lembro que eu cheguei até a pensar, nossa, eu preferiria mil vezes uma escola boa, mas laica, do que uma escola católica, só que sem nenhuma característica de catolicismo. Penso eu que quando nós colocamos uma criança numa escola católica, a gente gostaria que essa escola não seguisse a dogmática progressista, né? Que existe hoje uma série de normas e leis progressistas, existe uma catedral, né, progressista no mundo, isso é visível. E quem não segue a cartilha dessas pessoas acaba ficando na margem da sociedade, ou inclusive processadas e canceladas, né? É o que penso eu que gostaríamos, né? Não que uma escola católica não seguisse a cartilha progressista, né? Quem procura hoje uma escola católica, penso eu que esse seria o primeiro ponto. E isso realmente dá medo para muitos pais. Mas esse medo pode também gerar outra coisa, né? Pode gerar o risco de você ser vítima de algum grupo católico, né, ou que se denomine católico, e que de fato seja oficialmente católico, mas que nas suas pretensões seja pouco católico, né, que nas suas pretensões ele seja bastante autoritário. É o 880, né? Você larga um lado progressista e com toda essa cartilha que a gente está vendo, mas por outro você entra numa instituição totalitária. E esse totalitarismo ele existe. É só você observar uma coisa quando te falarem de educação católica de certos grupos. Tente ler a respeito das críticas desse grupo, se elas existirem. Porque muitos desses grupos, eles usam muita força jurídica, muito dinheiro para silenciar qualquer um que ouse criticá-los. Tem inclusive alguns grupos protestantes, né, que usam também essa mesma estratégia. Tem até grupos empresariais que fazem isso, né? Você coloca lá no Reclame Aqui, não tem queixa sobre eles, não tem no Google. Quando tem é uma ou outra, mas você vê, nossa, o grupo é tão grande, deveria ter mais pessoas, né, criticando, porque a crítica ela é normal, ela é saudável, ela não é perseguição só. Às vezes é, né? Mas é normal que tenham críticas. E quando não tem, e quando inclusive as pessoas que ousam criticar elas são processadas imediatamente e silenciadas, olha, por mais que tenha doutrina católica, eu te aconselho a ficar um pouco longe disso daí. E então esse seria o primeiro ponto, penso eu, que a gente gostaria, né, de ver numa escola católica. Só que não é só isso, a gente gostaria de ver também a vivência dos sacramentos, algo que é pouco usual em muitas escolas católicas. Quando muito tem um sacrário, né, ou um sacerdote que nem vestido de padre está e caminhando ali de vez em quando.
mas penso eu que gostaríamos de ver a vivência dos sacramentos naquela escola. Uma escola que não tem medo da sua identidade católica, que ela não usa só o nome de católica como marketing, né, para atrair famílias incautas, né, famílias desprevenidas, mas que ali tem vivência do catolicismo. O que é a vivência do catolicismo, penso eu? Né? É a pessoa que descobre o valor dos sacramentos. Porque os sacramentos, eles foram grandes dons que o próprio Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Desde o sacramento do batismo, que é a porta da igreja, até os outros sacramentos. O sacramento da confissão, que é o sacramento de cura, né, interior, o sacramento da Eucaristia, o pão da vida, que é o nosso alimento como católicos. Você imagina não ter celebrações eucarísticas diárias numa escola católica e não dar a possibilidade dos alunos católicos de participarem da celebração eucarística diária. Cara, eu acho que esse ponto é essencial, a vivência dos sacramentos. Um sacerdote ali à disposição para confessar, para ensinar, inclusive, pregar para as crianças o que significa, né, os sacramentos na vida de um católico. É essencial, simplesmente essencial. Sem os sacramentos não se vive como católico. Então, nesse sentido, esse segundo ponto seria, então, né, a vivência dos sacramentos dentro daquela instituição. Né? Mas observe o primeiro. Né? Se a escola é muito totalitária e ela tem esse sacramento, sem dúvida ela vai usar também esse sacramento como uma arte de manipulação, né? E trair e falsificar a verdade desses sacramentos. Isso existe, fica atento. Mas uma escola católica, ela deveria, na sua, né, essência, transmitir isso. O problema é que alguns pais começam a dizer que a escola, pais não católicos, que a escola estaria doutrinando as pessoas na fé. Mas, cara, é uma escola católica. Ela deveria, no mínimo, doutrinar. Doutrinar no sentido de pregar, anunciar a sua doutrina. Não manipular. Dar a liberdade para outras religiões que estão ali. Só que as outras religiões deveriam entrar nessa escola na consciência de que ela é católica e querendo aquela formação para os seus filhos. E não a escola silenciar-se como católica, né, com a desculpa de que as outras pessoas, as outras religiões, poderiam se sentir ofendidas. Então fica esses dois pontos de reflexão. Né? O primeiro, né, tomar cuidado com algumas propostas que tem aí que são muito radicais, mas são manipuladoras. E por outro lado, nós que somos católicos, averiguar, pedir, né, inclusive para as instituições que levam o nome de católico, para promoverem mais a vida sacramental dentro das suas instituições. Porque é o sacramento, né, da Eucaristia, o próprio Cristo ali presente. É o sacramento da confissão, o próprio Cristo perdoando. Né? E você tirar isso, tem escola católica, inclusive, que tem medo de rezar Ave Maria. Né? Não é só uma questão de rezar ou não rezar com a boca para fora. Tem medo de rezar Ave Maria para não ofender os alunos que não são católicos. Então, você tem medo de ser católico. Então, tira o bendito nome de católico da tua instituição. Tira esse nome. E vira uma instituição laica e ensina bem. Só isso. Faz isso. Por que você não tira? Porque você é um cretino, desculpa aqui a expressão, mas você é um cretino que tem medo de perder aluno, porque você só usa o nome de católico, né, por marketing. Só isso. Tira esse nome santo dessa escola.